Mas agora é hora de falar de saúde, minha gente. Vocês souberam desse caso? Eu não sei se vocês souberam, mas foi um caso que assustou muita gente. Uma jovem, preste atenção, uma jovem postou um vídeo relatando que sofreu um AVC após usar, simplesmente, minha gente, preste atenção, 72 pílulas do dia seguinte, num período de 3 meses. Diga aí. Meu Deus do céu, eu fiquei estarrecido. E o pior, ela foi instruída, né, pelo namorado a tomar todas as vezes após ter a relação sexual. Que relacionamento tóxico, né, mesmo? Que rapaz comprometido com a sua parceira. É impressionante, só que não. Então, aqui no estúdio, a gente vai receber a doutora Socorro Gomes, né, ginecologista, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, né, esses riscos de se tomar os medicamentos contraceptivos sem uma discriminação, né, de uma forma louca como essa cidadã. Doutora Exato. Socorro, é prazer tê-la aqui Prazer novamente, grande meu. parceira já aqui do nosso programa Universo. Esse Maravilhoso. caso me deixou estarrecido. É o impulso que a pessoa teve e com a orientação errada. Provavelmente esses 75 comprimidos deve ter sido o início que ela pensou de continuar nesse relacionamento sem engravidar, mas tudo errado, Léo. Hoje os postos de saúde pública, se ela não tiver acesso a uma saúde privada, tem pessoas que orientam, médicos, enfermeiras, inclusive distribui gratuitamente, assim, não precisa a pessoa tomar uma decisão dessa. A pílula do dia seguinte existe, é providencial sim, mas tomada corretamente. E o que seria tomar corretamente para quem está acompanhando a Exatamente gente? o que a gente vai falar aqui. Teve uma relação sexual protegida com preservativo, um exemplo. E esse preservativo pode ter partido. Certo. E a pessoa ficou desprotegida do ponto de vista da anticoncepção. É o momento dela usar a pílula. A pílula nada mais é do que a combinação dos anticoncepcionais que a gente conhece. É o levogestrel, que é a progesterona, ou o etinilstradiol, que estão nos anticoncepcionais com doses diferentes. E a gente pode tomar, no caso as mulheres podem tomar, até quanto tempo, né, Geral, depois dessa relação? 48 horas. Até 48 horas. É o que a gente aconselha em consultório. Até 48 horas. Exatamente. Fica aí essa informação para você, porque eu digo direto, para a gente combater qualquer preconceito, para a gente combater qualquer desinformação, desentendimento, e para isso não acontecer, né, como essa cidadã, a gente está aqui justamente trazendo profissionais da saúde para falar sobre esse uso dos anticonceptivos, né? Então, a gente quer justamente que vocês acompanhem a gente aqui para vocês ficarem alertas com relação a isso, para que isso não vire uma modinha, né? Geralmente os mais vulneráveis são as adolescentes, né? Que é o momento que elas estão iniciando a vida sexual, às vezes sem a permissão, o acompanhamento da família, e aí elas se sujeitam a essas informações do namorado, que já é uma pessoa mais experiente e que não tem conhecimento. Porque impor a uma jovem tomar diariamente anticoncepcional, no caso, o que eu entendi com essas 75 pílulas, né, é que foi diariamente. Então, ela estava usando o método que deve ser usado, porque existem as pílulas de uso contínuo. É uma pílula forte para o organismo, doutor? Não, é anticoncepcional comum. Né? É o que está Mas claro que, lógico, ingerido dessa forma totalmente indisciplinada. Indisciplinada. Agora, eu só não entendi quantos comprimidos ela usava durante o dia. Certo. Para ela usar em 3 meses, 75. Essa informação realmente não ficou faltou clara na isso informação. na reportagem. Um comprimido por dia em 2, 3 meses seria 90 dias e estaria como uso diário. Agora, o que é errado, o que eu achei preocupante, ela tomar vários no mesmo dia. E porque ela teve o AVC, vamos falar do AVC, Justamente. o acidente vascular cerebral. Quem tem susceptibilidade a ter acidente vascular cerebral deve fazer uma consulta séria, porque vai ser contraindicado o uso hormonal para ela. A gente vai oferecer outro método. Tira o hormônio, porque qualquer hormônio que ela for usar... Até do contraceptivo comum também, comum, né? o simples, o de mais básico, menor dose, vai causar esses efeitos nessa pessoa. É como a gente diz, qualquer reação e qualquer atitude que você tenha que tomar com o seu corpo, você tem que procurar o seu médico. Isso. Procurar um médico, procurar um especialista, para eles poderem realmente, né, te indicar a melhor forma para isso aí não acontecer. Nós temos perguntas de telespectadores, doutora Socorro, e eu queria compartilhar com a senhora. Pode ser? Pode. O professor pode rodar a primeira pergunta. Existe algum método contraceptivo mais saudável? O método anticonceptivo está aí para serem usados. Agora, indicado para cada pessoa. Eu não posso
generalizar. Todas as adolescentes aqui podem usar pílula anticoncepcional. Todas podem usar DIU. Não, tem que ser escolhido com a necessidade e a condição física daquela pessoa. Eu não posso chegar em uma praça e dizer aqui, olha, aqui eu estou com tal anticoncepcional, todos vocês usem. Não tem Não condições. pode. Então, não tem o melhor e o pior. O melhor é o que lhe cabe. Agora, a camisinha é um é método, universal, né? É universal. Que a gente sabe que tanto o homem quanto a mulher podem ter aí no bolso para qualquer eventualidade. É o que a gente é universal, o que e além do mais protege das doenças sexualmente transmissíveis, né? Justamente. É uma forma de você se precaver de acontecer uma tragédia. E falando sobre isso, doutora, né, muito bem lembrado sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre a questão, né, dessas pílulas, desses métodos que é utilizado muito no ambiente LGBTQIA+, que são os PrEPs. Né? A senhora vai me consultar aqui se eu estou até pronunciando certo. Existem remédios que as pessoas usam logo depois das relações sexuais sem segurança. Não tem segurança que tenha um preservativo. Mas eu falei tipo certo? assim, É isso mesmo? São esses termos? Por exemplo, você tem um antibiótico, vamos falar assim para o seu público entender, que naquele momento em que o sêmen vai ter contato com a mucosa que está recebendo, ou feminina ou masculina, ele vai fazer uma espécie de barreira física. Mas eu não acho que é a melhor coisa, não. Assim, nesse momento, eu não estou indicando que as pessoas façam uso de uma forma contínua desse método. Não, e é ótimo a senhora estar falando isso, porque, né, nos relatos, nos números que nós recebemos de informações dos profissionais de saúde, as pessoas estão usando isso de uma forma muito, né, violenta, como se fosse realmente um copo d'água. Toda medicação que você usa nesse sentido que você falou aí, Léo, ela vai falhar. É até a própria pílula do dia seguinte. Sim, sim. Usada repetidamente, ela vai falhar. Temos outra pergunta? Produção, pode soltar aí, por favor. Quais são os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte? Uma mais comum é náusea, né? A pessoa vomitar e termina o próprio vômito levando a pílula fora. Diga aí, que situação. Aí, se for o caso, já se prepare previamente com remédio para vômito, né? Para não vomitar a pílula. A pior de todas a pessoa começa a ficar muito nauseada e vomitar. Aí é o efeito colateral. E isso da pílula seguinte, mas o anticoncepcional comum também causa algum... Também causa náusea, mas com a continuidade do uso e a dose adequada, esse efeito colateral vai sumindo. Mas é chamada a atenção para as questões vasculares. É uma das piores situações, é você ter um acidente vascular cerebral pelo uso de anticoncepcional de forma errada. Por isso que precisa consulta prévia. Agora, doutora, Socorro, se a mulher quiser tomar um anticoncepcional normal, como pílula do dia seguinte, numa situação como essa, pode? Pode, porque é ele mesmo. É só, em vez de... Aí eu vou dar receita aqui, fica difícil. É só aumentar um pouco, a pílula do dia seguinte é uma. No caso do contínuo, é uma pílula por dia. E no caso da pílula do dia seguinte, você aumenta essa dose para 2, para 4 e pronto, pelo amor de Deus. Por favor, não faça igual a cidadã aí para tomar mais de uma, não, por favor. Mas antes disso, claro, procure seu especialista, procure seu médico, procure sua médica, porque cada corpo, né, cada organismo é somente um. Vamos para a próxima pergunta, por favor. O que faz mal à saúde? O anticoncepcional ou a injeção? São métodos hormonais. Os efeitos são semelhantes, só que a dose da pílula é unidade dia. E a injeção, você coloca uma quantidade que, durante aquele período de 90 dias, a maioria tem de 30 também, ele vai sendo absorvido pelo organismo e fazendo o efeito que foi usado, anticoncepção. Mas, se tiver consequências, são parecidas. Doutora, a gente vê, né, hoje em dia, principalmente, os jovens tendo relações sexuais muito mais cedo do que antigamente. Né? Jovens, adolescentes, já tendo essa vida sexual mais ativa. Qual o alerta que a senhora pode falar, né, para os pais e para os próprios jovens que estão acompanhando a gente nesse momento, com relação a se cuidar, a ter atenção com relação, né, não só a uma gravidez indesejada, mas justamente para as doenças sexualmente transmissíveis? É ter transparência com esse jovem, né? Ficou adolescente, está com corpo de adulto, já a mãe deve chamar e conversar, levar ao médico. Às vezes a adolescente chega no consultório e fica constrangida em conversar com a sua mãe presente.
eu sempre aconselho. Quando chega esse tipo de questão, eu falo à mãe que deixa eu ter a primeira conversa, para mim até obter a confiança dessa jovem que está chegando ao meu consultório, que eu não atendo um menino, eu atendo só as moças, né? Certo. Então, eu falo sempre assim, deixa eu conversar de forma franca com ela e orientar, ver o que é que ela também quer. Você conversa sozinha com a paciente? Converso, É, né? converso. Eu peço a permissão à mãe e peço depois que ela entre no Claro, consultório. lógico. Eu acho que fica mais. E a mãe sempre saber, ó, botar na cabeça, jovem está propício a burlar as leis. Quem não foi adolescente aqui? Isso é um Não é? fato. Eu me lembro quando eu vim estudar em Salvador, meu pai me deu uma lista do que eu podia fazer para ficar em Salvador. E você burlou quantas? Não digo tantas, porque era muito medrosa, mas algumas. Mas pulou algumas. Doutora, é o seguinte, a gente está falando aí sobre a pílula, né, do dia seguinte. Já falamos sobre tudo que ela pode né, ocasionar no corpo aí da mulher. Agora me diz uma coisa, é uma medicação que ela pode ter impactos a longo prazo? Não diria isso, só se a pessoa já tiver algum tipo de patologia, de alguma doença no seu corpo, que aí vai piorar com ela. Mas a longo prazo, não. Eu estou entendendo sua pergunta, tipo assim, eu tomei a pílula de seguinte e daqui a uns 3 meses eu quero engravidar. Vai causar impacto nisso? De jeito nenhum. É daquele momento que ela vai interagir. Para entender o que é a fisiologia, quando o espermatozoide adentra o útero, ele tem um ambiente próprio para ocasionar a fecundação. O que é que a pílula do dia seguinte faz? Modifica a parte química, porque é como se você tivesse um condutor elétrico, de repente você bota várias outras coisas ali que atrapalham. Atrapalhar. Não tem aquela celeridade do espermatozoide chegar até o óvulo. É isso que ela faz. Tá. Existe alguma diferença na eficácia do anticoncepcional normal, da pílula que toma ali no dia a dia, para essa do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é o anticoncepcional normal, só tomado de forma diferente. Porque o anticoncepcional de uso habitual é diário, se começa com o início da menstruação, e se quiser menstruar, vai parando a cada término de caixa, ou levar direto. É a mesma coisa. O caso da pílula do dia seguinte é porque não está tomando absolutamente nada. E naquele momento houve a falha do método, ou proposital, ou enganoso, aí toma para que impeça esse encontro do espermatozoide com o óvulo. Bacana. Naquele momento. Bacana. A gente está com algumas perguntas aí de telespectadores que enviaram aqui para a gente. Gostaria que a senhora respondesse. Por favor, produção, pode soltar. Como é que as mulheres usam a pílula do dia seguinte? Pronto. São comprimidos, tomado via oral, né? A pessoa vai beber o comprimido e só aumenta um pouco a dose. Em vez de tomar um comprimido, geralmente tomam 2, tomam 3, tomam 4. Mas os 75 que eu ouvi falar aí, pelo amor de Deus, que foi o que causou a doença, né? A pessoa já tinha uma propensão a ter questões circulatórias e tomou comprimido demais. Tá. Esses métodos contraceptivos, doutora, existem, eu queria falar justamente dos efeitos colaterais, né? Inclusive, muitas mulheres que questionam em relação a ficar mais inchada, tem muitos mitos, não sei até onde isso é verdade, dá muita celulite, engorda, deixa a gente retido. Queria que a senhora comentasse. Porque não existe, assim, a pílula, uma única substância. São várias substâncias e a quantidade de doses também são diferentes. Por exemplo, uma que preocupa bastante as usuárias de pílula, aumento de peso. Pode acontecer? Pode sim, mas normalmente acontece naquela pessoa que já tem uma tendência aumentada a sobrepeso. Ela pode aí já buscar outro tipo de método, não usar os hormônios. Tem a seguinte situação, como eu falei aqui já antes, as náuseas pode acontecer, mas normalmente são passageiras. Com o uso continuado da pílula, essa situação de náusea... O corpo acostuma. Acne, que é outra coisa que o doutor vai falar aqui daqui a pouco, que é um terror das mulheres, é a acne, principalmente no período de adolescente. Tem determinados tipos de combinação que leva ao aumento de acne, por causa das questões androgênicas daquela pílula. Queda de cabelo é outra coisa que pode ocorrer. Então, tem que buscar sempre ajuda médica para adequar qual vai ser o melhor anticoncepcional que você pode usar.
Bacana. Agora, em relação aos métodos contraceptivos, né, anticoncepcional, a gente tem conhecimento que está um estudo bem avançado, inclusive, para o anticoncepcional, na verdade, masculino, né? Aí eu queria saber se isso é verdade, porque a gente leu aqui parece que daqui a um ano já tem alguma resposta e tem um produto que é em forma de gel. Queria que se desmistificasse esse Olha, assunto, doutora. Por exemplo, o anticoncepcional feminino é fácil de fazer, quer dizer, foi elaborado, estudado, porque a mulher cicla mensalmente. No caso da produção de espermatozoide, não é assim. É por períodos. Né? Então, como é que você vai trabalhar para impedir essa produção de espermatozoide? Já se pesquisou demais. Eu espero, como tudo avança no mundo, que realmente encontre para tirar também um pouco do peso das mulheres, de ser a responsável, inclusive, na hora que acontece, ela que vai sofrer as consequências, ela que vai aparecer com a gravidez. Então, pelo amor de Deus, que cada vez se avance mais. Mas ainda é estudo, ainda não está liberado nenhum tipo de método nesse momento. Doutor, nós tivemos até uma gratidão de conviver com o doutor Elcimar Coutinho, que era um pesquisador de todos os métodos que você pode imaginar. E ele nos deixou e ainda não tinha conseguido nenhum avanço nesse sentido. É isso. Para todos os efeitos, gente, vamos de camisinha, né? Vamos de camisinha, porque é o mais, não falo o mais seguro, né? Mas é excelente. É excelente porque além de você estar tendo esse controle, né, da gravidez ou não, tem a questão das doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, por favor, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Mas olha, daqui a pouco, mas por favor, eu queria já que eu estou vendo que você quer falar aí. Pode falar. Não, eu estou falando das doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque existe a cultura que não se coloca a camisinha logo no início Eu não entendo por que isso. Segundo a parte masculina, que tira o prazer, tira o encanto, né? Sim. Mas aquele líquido pré-ejaculatório que tem, ele já pode contaminar e pode também, em alguns momentos, ter uma quantidade de espermatozoide que pode vir engravidar, que quando existe o coito interrompido, joga fora. É outro método que se é usado, não deixa ejacular dentro da vagina. O que é que vai acontecer? Aquele líquido pré-ejaculatório e o escape, quando vai acontecer o pulo do orgasmo, já ter liberado a quantidade de espermatozoide ali. Então, gente, é sempre bater sempre na mesma tecla. Isso. Deixar isso muito bem acentuado, né? Porque muita gente acha que é somente que somente na hora da ejaculação em si corre o risco de engravidar. Não, gente, pelo amor de Deus. Essa questão do coito interrompido, acho que é o primeiro, né, método contraceptivo. É o método antigo. Mais antigo, né? É o mais antigo que existe, né? Das pessoas acharem que na hora você tira mas aí e já ejacula escapou fora. um pouco. Mas já escapou um pouco, você pode engravidar. Então, pelo amor de Olha, Deus. E o espermatozoide, a célula espermatozoide, não é ela que entra não é aquele líquido que entra no útero, a célula entra sozinha. E para isso acontecer, existe na produção feminina o muco cervical. O muco cervical, que até é uma forma de método também que já se usou, que é o método Billing, que eu falei aqui na outra entrevista, ele fica contínuo aqui. Parece um fio condutor. Sim. O espermatozoide, segura chegou nele, ali, já foi. Já foi. E se tiver no dia D da Fértil, ovulação, aí rapaz, que já foi mesmo. Aí não tem jeito. Aí que já foi mesmo. Eu já quero agradecer a presença da doutora Socorro Gomes, mais uma vez esclarecendo aí, tirando as nossas dúvidas. Doutora, muito obrigado. Queria já que a senhora deixasse seu contato aqui. Eu agradeço a oportunidade, é sempre também prazeroso estar aqui com vocês. Eu trabalho no Hospital Santa Amaro, da Fundação Zé Silveira. Caso os métodos tentados não dê certo, eu estou lá de braços abertos, esperando vocês para fazer o pré-natal.